E aí, minha gente, que bom estar com você por aqui para a gente partilhar de mais uma porção da palavra de Jesus, e isso no Evangelho segundo João. Então, quero convidar, se você quiser e puder, a abrir no capítulo 2. Vamos lá? A partir do verso 1 diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E também todos os convidados. Jesus e seus discípulos estavam juntos nesse casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu para fazer contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos seus serviçais: Tudo quanto eles vos disser, fazei-o. E estavam ali postas 6 talhas de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, cerca de 80 litros. Jesus lhe disse: Enchei de água as talhas, e eles as encheram até a borda. E então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água tomada em vinho, ou tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água o sabiam, chamou o noivo e lhe disse: Todo homem põe primeiro o bom vinho e depois trazem, quando todo mundo já bebeu demais, trazem o interior, o inferior, melhor dizendo. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Assim Jesus deu início aos seus milagres em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Fato curioso nessa história é a preocupação de Jesus em transformar a água em vinho. Eu queria pensar com você uma coisa, assim, se Jesus tivesse um grupo de pessoas que elaboradas diante de um trajeto de um bom marketing, sabe? Assim, o que você tem que fazer para ser recebido, admitido numa sociedade onde as pessoas têm as suas mazelas? Bom, talvez as pessoas diriam que o primeiro milagre dele deveria ser curar um paralítico. Outros diriam, não, cure um cego, ou cure um mudo, porque isso traria uma grande repercussão, ou até mesmo que traria uma repercussão exponencial, seria ressuscite alguém dos mortos. Você vai conseguir ter uma grande repercussão. Mas essa coisa de transformar água em vinho, talvez não estaria ali como tópico, tá? Se tivesse, alguém olharia um para o outro e diria, não, isso aí não está dentro, não flui. E aí a gente vê que não foi essa a perspectiva de Jesus. A perspectiva de Jesus era que, diante de uma situação em que ele percebia uma dificuldade no momento festivo, ele entra como solução para sanar o momento festivo, para que aquilo não se torne uma grande tragédia, para que aquilo não se torne um cemitério onde as pessoas pudessem falar das suas mazelas por não terem um bom vinho. O trágico momento dentro de um casamento. Jesus ele se preocupa com aquela realidade a ponto de tornar aquela realidade como premente, como primária, como sua para resolver. E isso diz muito sobre Jesus. Às vezes a gente conclama a presença do Cristo naqueles momentos mais difíceis da vida da gente, porque a gente quer e precisa dele naquele momento que a gente está no ardor de uma dor, né? Mas no momento festivo, onde é que ele está? A Bíblia vai dizer, no Evangelho de João, que ele foi convidado para uma festa. Convidar Jesus para a festa não é coisa que a gente faça sempre. Falar a verdade, eu não sei se você convida sempre ele nos momentos que você está bem. Às vezes a gente convida ele só no momento que a gente está ruim, é um momento que a gente precisa muito dele, de uma grande ou numa grande dificuldade. Mas é que tá. Se a gente começa a ignorar a presença dele no cotidiano, a gente talvez não está querendo viver uma relação. A gente está querendo viver um estado de subserviência, de experiência onde o que ele é para mim é aquilo que ele me serve, não aquilo que tem de bom no nosso contexto, no nosso cotidiano, na nossa relação. Isso para qualquer pessoa. Se você tem a relação com o outro apenas baseada dentro de um pragmatismo, de um utilitarismo, concorda comigo que você vai começar a repensar se você está numa boa relação ou não? O outro vai começar a pensar e repensar isso.
E talvez, se ele não pensar ou repensar, ele vai estar diante de uma relação tóxica, destrutiva, ruim. Porque se não me serve, eu descarto. É assim que a gente faz com um copinho depois de tomar café ou água, não é? A gente descarta, porque não é mais útil. Esse senso de utilitarismo causa nas nossas relações essa percepção supérflua, superficial, onde no fundo eu só quero e só tenho o outro com grande apreço porque ele me serve. Se não me serve, ou seja, se no final das contas eu não tenho mais o que requerer daquela pessoa, para que eu vou estar? Para que eu vou me devotar? Para que eu vou me entregar? Não tem necessidade. São apenas objetos a serem posicionados. Se não estão bem na mesa, a gente empurra da mesa. É legal isso? É bom pensar assim? Você percebe que as nossas relações com o sagrado, elas reverberam muito das nossas relações pessoais e vice-versa. Se no fundo, a gente vive uma espiritosfera, um ambiente onde tudo é muito espiritualizado, você só está vivendo uma fuga de realidade porque você é humano. E humano precisa de relações humanas nos seus conflitos e afetos para poder se desenvolver como alguém que tem uma certa sanidade. Portanto, convide Jesus para todos os momentos de festa, os momentos de tristeza e dificuldade, quando os momentos aparecerem para você, que ele seja a presença sine qua non, indispensável para a sua experiência. Com ele, até o momento festivo, diante das dificuldades que se apresentem no meio do caminho de uma festa, são supridos, porque ele é convidado a todo momento. Pensa nisso?